Na história do Brasil, por trás da independência, que será comemorada em seu segundo centenário dentro de 4 anos, o próximo presidente estará no governo, senador Hélio José, no primeiro ano do 3º centenário da independência. E eu lamento dizer que acho que nenhum dos candidatos que estão aí estão conscientes disso. E estão conscientes de que significa que eles serão o primeiro presidente de um futuro centenário do Brasil, que todo presidente devia sentir-se, porque cada dia começa um novo centenário. Mas o próximo presidente, mais do que os outros, ele vai estar na cadeira quando comemorar o 2º centenário, quando dermos início ao 3º centenário. Por trás dessa independência, 200 anos atrás, esteve a maçonaria, lutando para conseguirmos as forças necessárias para a independência em relação ao Reino de Portugal. Por trás da maçonaria, a maçonaria esteve por trás da luta contra a escravidão, quando em 1888, depois de mais de 300 anos de um sistema abjecto, bárbaro, terrível, que era a escravidão, conseguimos fazer com que os seres humanos não fossem vendidos, nem tratados como animais para a produção econômica. Por trás daquela abolição estava a maçonaria. Por trás da luta pela República estava a maçonaria, quando em 1889 o Brasil saiu de ser um império com uma nobreza e passou a ser uma república com cidadãos de iguais direitos. Mas, apesar disso, tantos anos depois, nós continuamos com a independência incompleta, com a abolição incompleta, com a república incompleta. Aqui nós temos foro privilegiado. Isso não é característica de república. As crianças no Brasil, algumas nascem sabendo que vão ter educação à disposição, porque os pais poderão pagar, e outras sabendo que não terão educação, porque os pais não podem pagar e os municípios onde elas vivem são pobres. Isso não é uma república. Nós continuamos com a escravidão, porque no mundo de hoje a abolição se chama conhecimento. E se não oferecemos conhecimento a uma pessoa, o conhecimento de saber ler, ela é escrava. O analfabeto, ele é um escravo no dia a dia. E pior, torturado por ter que viver em um mundo letrado sem saber decifrar o que está escrito. Por isso, eu creio que tem diante de nós um desafio muito grande ainda para a maçonaria militar, para completar a independência. O Brasil não é um país independente se tudo que nós usamos aqui foi inventado fora. Não há país independente se não tiver ciência e tecnologia que lhe permita viver, não é nem isolado, convivendo, mas em grau de igualdade com os outros países. Nós somos subordinados aos países que criam ciência e tecnologia. Não somos independentes. Todos que tomaram remédio hoje, tomaram um remédio inventado, criado, formulado no exterior. Mesmo que aqui algum laboratório misture para fazer a pílula, mas a fórmula veio de fora. Esse microfone não existiria se não tivesse uma ciência lá fora. Tudo. Não somos independentes. Não abolimos a escravidão plenamente porque nossas crianças não têm escolas iguais. Não somos uma república por privilégios que a elite brasileira tem hoje, talvez mais ainda do que os nobres do tempo do Império. Por isso, a maçonaria tem uma tarefa. Mas, senador Hélio José, tem uma mais tarefa. É que, além de não termos completado esses 3 grandes fatos da nossa história, nós chegamos a esse momento em um processo político sem razão. Está faltando razão. Do
duas formas de razão estão faltando. Razão no sentido do propósito para que fazer política e razão no sentido da lógica como fazer política. Lamento dizer, mas nós, os políticos brasileiros, estamos sem uma razão de propósito para onde queremos levar o Brasil nas próximas décadas. E estamos sem razão no sentido da lógica da convivência e do diálogo. Estamos sem saber o rumo e sem coesão de caminhar. Vejam que tragédia. Nem um rumo definido para onde ir e nem um diálogo para tentar construir esse rumo. Estamos batendo cabeça entre nós, sectariamente, sem debates respeitosos, cada um na sua posição, sem querer nem ouvir o que o outro diz, e perdidos no presente, sem construir um futuro para onde levar nossa nação. Essa, eu creio que é a tragédia que nós temos hoje. Perdemos a capacidade de definir o rumo e a capacidade de dialogar no presente. Sem rumo e sem diálogo, sem coesão e sem rumo, o país está se perdendo. Porque o resto do mundo está avançando e nós estamos ficando para trás. E num clima de distúrbio tal que o Brasil corre o risco de se desagregar dentro de alguns anos ou décadas. Se desagregar pela violência, se desagregar pela desigualdade de renda, se desagregar pela falta de conhecimento, se desagregar pela falta de lógica como se faz política, se desagregar porque tem gente que não acredita na aritmética e, portanto, acha que o país, tendo 2 mais 2, pode gastar 5. Existe essa percepção nos políticos brasileiros de que se o governo arrecada 4, pode gastar 5, graças àquele truque maldito chamado inflação, em que todos são enganados, recebendo 100 que o governo não tem para pagar, mas que só vale 80, porque não tinha 100 de verdade. Pois bem, nós precisamos trazer a lógica no processo de debate, nós precisamos trazer o respeito que caracteriza o diálogo e nós temos que trazer um propósito para onde caminhar. O mais grave é que a grande esperança que a democracia nos oferece de, a cada 4 anos, podermos reencontrarmos-nos na escolha de um líder que nos representa, talvez esteja sendo hoje perturbado pela falta de lógica, de razão, de propósito e pela sobra de uma coisa chamada raiva na cabeça do eleitor. Raiva que dá para explicar, sim, que tem razão de ter, porque nós frustramos os sonhos e ainda caímos em corrupção, em ilegalidades, em irresponsabilidades. Nós caminhamos para uma eleição na qual, em vez de esperança, vai prevalecer a raiva, a ira. A ira não é uma boa conselheira para ninguém individualmente na hora de tomar uma decisão. A ira é ainda pior quando um país decide. Por isso, eu vim aqui, a pedido do senador Raupp, para fazer um apelo, que a maçonaria nos ajude a trazer a razão de volta à política. As duas razões, a razão no sentido de propósito, uma razão para fazer política, e a razão no sentido da lógica, a política com inteligência, com o cérebro, não com o fígado, com diálogo, não com desavenças. Eu creio que a maçonaria pode ter um papel. Se vocês olharem ao redor, estão surgindo muitas entidades buscando isso. Tem uma que chama-se Avante, tem uma que chama-se Hoje, tem outra que chama-se, nem vou citar os nomes. A falência dos partidos que não têm razão de propósito hoje, não vejo qual é o propósito de qualquer dos partidos, não vejo.
Talvez no estatuto esteja escrito, mas na prática do dia a dia não tem. Eu disse todos, e eu sou de um deles. E nem a razão de dizer, isso é lógico, ou isso é apenas o que o meu eleitor quer ouvir. Essas entidades estão surgindo porque os partidos não estão preenchendo o papel deles. E se essas entidades estão surgindo, criadas todas elas há menos de 180 dias, por que não uma que tem 180 anos não pode nos ajudar nesse processo? E não apenas 180 anos, com uma imensa quantidade de não apenas militantes, mas irmãos, como vocês se chamam entre vocês. E não apenas entidades que visam uma religião, um grupo, um interesse, mas não uma entidade que transcende essas coisas menores e que pensa a humanidade inteira, não é nem só o Brasil. E que pensa o Brasil, não um partido. Eu não vejo discursos, como eu já ouvi, de maçons falando no interesse da maçonaria. Eu sempre ouço os discursos dele da maçonaria para o Brasil. Nem sempre a gente vê isso nos partidos. Nem sempre a gente vê isso mesmo nessas novas organizações que estão surgindo com belos propósitos, ou seja, com uma razão no sentido de propósito. Daí que eu vim aqui para fazer um apelo. Ajude o Brasil a trazer a razão de volta à política. As duas razões. A razão no sentido de propósito e a razão no sentido da lógica. Nós precisamos de vocês, dessas outras entidades e ONGs que estão surgindo, desses grupos de pressão que estão aparecendo, dos grupos de reflexão que estão sendo criados. Nós, os políticos, precisamos. Até porque todo político sem causa é um corrupto em potencial. Pode até não ser um corrupto ainda, mas ele é potencialmente. O que faz um político não se corromper tem algo de dentro dele, o caráter. Mas é, sobretudo, ter uma causa pela qual lutar. É a causa que serve como vacina anticorrupção. E a causa não surge de dentro de nós, políticos e partidos. Surge de fora, surge dos filósofos. Eu tenho dito por aí, muitos não gostam ou não entendem, que além de muitos maus políticos, um problema do Brasil é poucos bons filósofos, que formulem causas para o futuro. Até porque, mesmo alguns dos políticos que ainda têm causa, em geral, estamos trabalhando com causas antigas. Diante da globalização, diante da robótica, diante dos novos costumes que estão surgindo no mundo da cultura, nós estamos trabalhando sem causas ou com causas antigas, superadas pela realidade. E não vejo muitas entidades e pessoas, filósofos, economistas, sociólogos, formulando causas novas que penetrem aqui nessa casa. De dentro dela dificilmente surgirão causas. Vocês podem trazer causas, vocês podem trazer razão de ser da política no Brasil, e vocês podem ajudar a trazer a razão no sentido da lógica, que permite o diálogo, e não do confronto sectário em que se transformou a política brasileira pela frustração com tudo que a gente tem feito nessas últimas décadas. A frustração gerou a raiva, mas a raiva não gera solução. A raiva não gera uma nação. A ira não é boa conselheira, e é ela que está dominando o processo eleitoral de 2018. Por favor, nos ajude, nós políticos, a cumprirmos o nosso papel com causas, com razão, com duas razões. Propósito, a razão do propósito, e a razão da lógica, como funcionar. Eu espero que esse evento sirva não apenas para comemorar os 180 anos, aliás, os 300 anos, se formos lá atrás na Inglaterra,
mas que sirva para pensarmos o próximo século, que começa em 2022, da nação brasileira. Que ela seja independente, que ela não tenha mais qualquer resíduo de escravidão e que ela seja, de fato, uma república. Nós precisamos de vocês, e eu vim aqui para dizer isso. Muito obrigado por existirem, mas eu gostaria de vir aqui daqui a alguns anos e dizer muito obrigado por terem nos ajudado a trazer de volta razão à política brasileira. Era isso, senhor presidente.